um processo seletivo, né? E uma das empresas, aliás, a empresa contratada para realizar esse processo seletivo é a Funcerne. É uma empresa bastante conhecida aqui no nosso Rio Grande do Norte, com experiência aí de realizar muitos processos seletivos aqui na nossa região e também no nosso Rio Grande do Norte e outros estados também, né? E surgiram nos últimos dias vários questionamentos, principalmente com relação aos critérios adotados pela Funcerne para selecionar os aprovados no processo seletivo. E claro que a gente não deixa aqui jamais de deixar ouvintes a gente não gosta de deixar ouvintes sem resposta. Nós articulamos, né, a participação de representantes da Funcerne. Nós vamos conversar com o professor Wilde Leiros, ele que é coordenador do Núcleo de Provas e Processos Seletivos. Daqui a pouco vai entrar aqui no circuito também, né, do nosso programa, o Cleiton Protássio, que é procurador jurídico da Funcerne, e também o Erivan Amaral, que é professor e gerente de projetos da Funcerne. Mas eu já queria começar, inclusive, essa entrevista com o professor Wilde Leiros. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Satisfação poder receber você da Funcerne aqui no nosso programa. Professor, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a você, Marcos, e todos que nos ouvem. A gente se sente assim, muito gratificado pela participação, levando em consideração o seguinte, que a gente tem a expor a forma como a gente trabalha. A gente vem trabalhando processo seletivo há mais de 20 anos, horas com mais intensidade, horas com menos intensidade, mas a gente tem um nome a zelar e sempre a gente tem participado de uma forma de extrema lisura, né? Essa daí é o nosso ponto forte, que a gente não abre mão. E, evidentemente, que todos os processos existem determinadas normas. Essas normas a gente estabelece em editais, em edital, e a gente segue rigorosamente aquelas normas. Até porque é o seguinte, elas são iguais para todos, né? A gente entende que pode, em algum momento, haver engano, e para isso é que sempre que nos nossos editais a gente abre muito espaço mesmo para os recursos, né? Por exemplo, nesse de Caicó, a gente teve recurso contra o resultado da prova, pontuação, né, obtida pelo candidato, que isso aí se deu na área do candidato, só ele tinha o acesso àquela pontuação, ele podia concordar ou não, e em discordando, ele entrava com recurso, né? E depois, nessa fase de recurso, a gente expressou, ou colocou aí um resultado que a gente fala, resultado preliminar, e ainda está para receber críticas e recursos, né? Nós estamos hoje em fase de recurso, né? Nós não concluímos o processo. O processo ainda pode ser modificado, porque pode ser modificado através de força de algum recurso, e se ele for, evidentemente, tiver procedência, nós vamos atender isso, não tem problema nenhum. Então, eu estou aqui exatamente para esclarecer alguns aspectos, né? E fica à vontade aí para fazer as perguntas pertinentes. Ok, professor, eu recebi nos últimos dias muitos questionamentos e alguns deles, por exemplo, diziam o seguinte: olha, eu fiz o processo seletivo, o antigo em 2019 pela Prefeitura de Caicó, inclusive já tem mais aqui um convidado nosso para entrar, né? O senhor só permitir aqui que ele entre aqui na nossa live aqui também, né? É o Erivan Amaral. O Erivan já está aqui conosco, já ele vai participar aqui do nosso programa. E alguns questionamentos diziam o seguinte: olha, eu fiz o processo seletivo 2019, da Prefeitura de Caicó, tive uma excelente colocação, apresentei toda a documentação necessária, dessa vez foi a mesma coisa, apresentei a mesma documentação, fiz graduação, só que eu fiquei numa nota muito abaixo do que fiquei em 2019. Mudou alguma coisa com relação a essa questão dos critérios? Realmente, cada certame tem os seus critérios próprios, tá? Isso, por exemplo, vamos tomar como exemplo um vestibular. Você pode fazer um vestibular para a universidade ou uma prova do Enem e ser muito bem sucedido no outro ano, por algum motivo, você não ser tão bem sucedido.
Principalmente neste processo seletivo, a gente entende o seguinte, que um processo seletivo é para se fazer uma contratação rápida, onde, por exemplo, a gente não prevê escolher uma pessoa através dos seus maiores conhecimentos ou menores conhecimentos, e daí propor a esse cidadão que é classificado nesse contexto, né, passar por uma formação para atender o serviço. Então, o processo seletivo se trata de uma seleção rápida e que a pessoa vai assumir temporariamente e que a intenção do processo seletivo é escolher as pessoas que, no caso desse, as pessoas que teriam alguma formação na área que iria atuar, assim como a experiência também na área que iria atuar. O que ocorreu em muitos casos, que eu tomei conhecimento, é o seguinte, é que tem muitas pessoas que não observaram esse aspecto. Então, por exemplo, concorreram a uma área destinada a atender pessoas com formação de nível fundamental e de nível médio e postaram no sistema para avaliação documentos que que eram atendidas por aquelas pessoas de nível superior. Tá? Então, nesse caso aí muitas vezes as pessoas receberam zero. Por quê? Porque aquelas documentação, elas não faziam parte do rol de documentos pontuáveis para aquele cargo. Aí a pessoa diz, não, mas eu tenho muita experiência. Tem. Vou dar um exemplo aqui bem que ocorreu e que eu sei que ocorreu. Por exemplo, a pessoa apresentou uma experiência de professor e estava concorrendo para um cargo de ASG. Aí, então, ele não tem experiência de limpeza, ele não tem experiência de higienização, ele não apresentou esse tipo de experiência, né? Então, ele apresentou experiência em sala de aula. Aí, então, evidentemente, ele não recebeu a nota. Não é que ele seja zerado de conhecimento, mas é porque ele não pontuou naquele quesito, né? E muita gente parece que não entendeu isso aí, né? Esse concurso, esse seletivo, ele classificou os candidatos em 3 níveis, né? Os candidatos concorrentes aos níveis superiores, candidatos concorrentes a nível médio e concorrentes a nível fundamental. E lá no elenco de documentos pontuáveis, estava muito claro que seriam, para o curso superior, quem poderia apresentar, eles poderiam propor um título de mestre, um título de doutor, uma pós-graduação lato sensu, ou uma especialização, mesmo que não fosse lato sensu, mas que fosse na área, né? A experiência teria que ser na área. Por exemplo, o curso de formação também seriam acatados nessa área, desde que eles tivessem a carga horária, né, acima de 180, ele receberia uma pontuação, abaixo de 180 e maior do que 40, ele receberia uma outra pontuação. Ocorre que muitas pessoas apresentaram, também tive conhecimento, apresentaram assim 20, 30, 40 documentos de participação de curso em 2 horas, 3 horas, 4 horas, quer dizer, então eram documentos que não estavam no rol de documentos pontuados, porque a carga horária não era satisfatória, né? Aí, então, aquelas pessoas, talvez, aí, né, então se surpreenderam, pensando que botando aquele monte de documentos iriam ser somados aquelas cargas. Não é por aí, né? Deixa eu trazer já aqui o bom dia aqui do professor Erivan Amaral, gerente de projetos da FUNSERN. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia aos seus ouvintes. Bom dia, professor Will, professor Dr. Cleiton. Marcos, como você tinha feito essa solicitação, nós estamos aqui para cumprir é uma obrigação nossa de dar satisfação a todos aqueles que participaram do evento. E nós estamos fazendo essa defesa, mostrando o funcionamento. Nós trabalhamos baseado em uma ferramenta que é o nosso edital, e com isso nós cumprimos ele rigorosamente. Tá? E agradecer mais uma vez a você pelo convite que nos foi feito. Era justamente essa pergunta que eu iria lhe fazer. Para a FUNSERN, vocês não acreditam, por exemplo, em erros? Mesmo como disse o professor Wilde, que nós estamos em processo, em período de recurso
É possível que dentre esses recursos, né, esses casos que estão sendo citados, esses questionamentos, é possível que alguns deles tenham realmente fundamento ou não? Pode acontecer, isso não impede que não aconteça, né? Todos nós somos humanos, todo mundo que trabalha está cometido a fazer erros. E se existe esse tempo aberto ainda para aqueles que se sentirem prejudicados, eles podem recorrer, ok? Entendi. Doutor Túlio, doutor Cleito, quer falar alguma coisa? Pois não, Cleiton Protasso, que é procurador-jurídico da FUNSERN. Bom dia, Cleiton. Bom dia, professores. Bom dia, Marcos. Para a gente é uma satisfação participar aqui do programa para ajudar a esclarecer alguns pontos sobre o processo seletivo, para trazer mais transparência ainda. E só complementando a fala do professor Ivan em relação à questão recursal, o professor já falou também, nós estamos hoje com um recurso contra o resultado preliminar aberto até o último minuto do dia, né? Até as 23 horas e 59 minutos. De hoje. De hoje, né? De hoje. O candidato pode acessar a área do candidato, né? O espaço virtual, individual, individual, e ele pode interpor recurso alegando o suposto equívoco que ele vislumbra, né? Se ele acredita que foi algum documento não foi analisado corretamente, ou se alguma pontuação foi, de repente, até somada errada, de maneira equivocada, ele pode interpor recurso e a banca vai reanalisar. É importante a gente frisar, Marcos, que nesse caso específico de CAICó, nós tivemos duas fases recursais, né? Já tivemos uma e agora estamos vivendo a segunda, de maneira tal que, como a gente costuma dizer, elas funcionam como filtros para evitar que aconteçam equívocos, né? Para que permaneçam equívocos. De repente, se a banca tivesse equivocado em alguma análise, os candidatos tiveram uma oportunidade, estão tendo agora uma segunda oportunidade de apontar esses equívocos e, a partir disso, retificar a nota dada inicialmente. É bom você tocar nesse assunto, porque todas essas pessoas que estão questionando os critérios, é importante que elas recorram, não é isso? Sim, sim. Na verdade, a nota inicial, que a gente chama de nota preliminar, se ela não for alvo de recurso por parte do candidato, ela vai se manter da mesma forma, ou seja, se a nota for X, vai continuar X. Se o candidato tem se ele entende que houve algum equívoco, ele deve recorrer, dizendo, ele não precisa nem se preocupar com a gente fala recurso, né, porque é recurso no sentido administrativo, mas não precisa nem se preocupar com as palavras que vai usar, ele tem que tão somente apontar qual é o erro que ele vislumbra. Tal documento deixou de ser pontuado, apresentei o certificado Y e não obteve os respectivos pontos. Ele tem que externar, através da área do candidato para a banca, qual é o equívoco que ele entende que ocorreu. E aí, sem sombra de dúvidas, isso aí é um procedimento padrão, a prova dele vai ser colocada em reanálise para ver se a argumentação dele procede. O ouvinte pergunta aqui, se a pessoa esqueceu de colocar algum documento, pode colocar ainda ou não? Já perdeu esse prazo? Não, já perdeu o prazo. O prazo de colocar a documentação, de postar, como o professor falou, a gente anexar na área do candidato, foi durante o período de inscrição. Depois disso, o universo de documentação do candidato é o que ele colocou, o que ele postou, o que ele protocolou. Aí nós pegamos alguns casos de candidatos alegando que tinham um documento, mas esqueceu de postar, então, eu me dei mais uma chance, mas infelizmente, pelo edital, o período de inscrição é o período que os candidatos tinham direito, né, de apresentar sua documentação. Depois disso, não, só esses recursos que existem são para debater se houve ou não equívoco na análise, mas apresentar novo documento não tem mais essa possibilidade, não. Eu separei alguns poucos casos aqui e deixar aqui o microfone aqui à disposição para qualquer um dos três que queira se pronunciar. Por exemplo, sou professora com experiência de 21 anos na educação, formada em pedagogia e com especialidade em educação infantil e fundamental pela Vale do Jaguaribe. Tenho vários cursos de formação na área de educação. Meu currículo é muito bom, mas fiquei na colocação 136 do processo seletivo de CAICó. E aí? O que aconteceu nesse caso? Marcos, assim, professor, quer se manifestar, professor? Vou tomar aqui a palavra, Marcos. Fica à vontade, viu? É o seguinte,
só com esse tipo de informação a gente não pode se manifestar com por que ocorreu da classificação dela, né? E pode ser que muitos tenham ficado acima da pontuação dela, né? Mas a gente tem que verificar o seguinte, é que se ela concorreu realmente para a vaga que ela concorreu, e verificar se aqueles documentos que ela postou atendem aos requisitos para aquela vaga. E se eles foram pontuados corretamente. Isso aí é o que a gente tem que verificar. Agora, falar se ela ficou com um X ponto e alguém ficou na frente, é que provavelmente outras pessoas pontuaram mais, tiveram. Bom, isso aí é suposição. Agora, para uma análise, a gente verificar realmente se houve engano na pontuação dela, ela recorrer agora do resultado, né? E pede uma reavaliação na pontuação, e a banca vai se manifestar, ela vai analisar e verificar se a documentação dela é compatível com o cargo, se a documentação dela faltou algum documento a ser pontuado, ou se foi pontuado de forma errada. E, Marco, é o seguinte, quando você falou que a gente não admite erro, a gente admite tanto engano que a gente propõe 2 fases de recurso. Cada vez que a gente apresenta um resultado, a gente também apresenta um tempo bastante imensamente largo, que são 2 dias, né, 48 horas de recurso na internet, onde a pessoa não pode ter, por exemplo, desculpa dizer que não fez porque não teve tempo, porque ele pode fazer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer tempo ele pode fazer. O sistema está ali à disposição dele. Então, o sistema começou às 0 horas, por exemplo, de um dia, eu vou chutar aqui a data, do dia 11 e vai até para as 23 horas do dia 12 seguinte, né? Então, é muito tempo, né? Completamente diferente daqueles cursos, daqueles recursos que a gente fazia de forma presencial, onde a empresa que recebia a documentação abria às 8 horas, fechava meio-dia para o almoço, depois abria às 14 horas e fechava às 18 horas. Quer dizer, o cidadão teria que se deslocar com documentação para entregar, ficar naquelas filas. Não existe nada disso, né? Hoje a coisa está fluindo de uma forma espetacular e cada vez mais dando oportunidade às pessoas de se manifestar e tudo mais, tá? Então, as pessoas que se sentem, né? Evidentemente que aquela pontuação não atendeu à sua expectativa, que faça o questionamento. Agora, a gente, através da banca, vai responder segundo as normas do edital. E cada edital tem norma diferente, né? Tem que olhar isso. A gente vai seguir as normas deste edital. Que não necessariamente é o mesmo do processo passado. Não necessariamente é o mesmo da vez passada. Se você der uma lidazinha no edital, existe lá num quadro quais são os documentos que podem ser avaliados. São os cursos de formação continuada, curso de atualização, né? Para determinados cargos, só são esses cursos aí. Por exemplo, nível médio. Nós não podemos botar, por exemplo, exigir de um cidadão para ocupar um concurso, uma vaga de formação de nível médio, a gente botar uma especialização, um doutorado, porque se ele só tem 2º grau, como é que ele vai conseguir essa documentação? Ele não consegue essa documentação, né? Então, essa documentação é exatamente para o pessoal de nível superior, que vai ter acesso, tem acesso, né? Pode ter acesso, né? O nível médio nem pode ter acesso, nem chega à especialização, né? E assim por diante. Ocorreu o caso de pessoas, por exemplo, de nível superior, e querendo que, inclusive, no recurso, eu tomei conhecimento, querendo que fosse aceitado os cursos de graduação. Os cursos de graduação não estão contemplados no rol de documentos que estão pontuados lá naquela grade de avaliação. Existem 3 gradezinhas, uma para nível superior, uma para nível médio e outra para nível fundamental, né? Fundamental contempla aqueles cursos de pessoas com menor nível de conhecimento, né? E você não pode exigir documentação, por exemplo, sei lá, pós-graduação, mestrado, de uma pessoa que vai ocupar uma função de ASG, de porteiro, de vigia, e assim por diante. No entanto, teve pessoas de nível superior que colocou documentação nesses cargos. Esses aí não receberam pontuação. Isso foi informações que eu tive da... Ô Marcos. Pois não. Eu tenho só mais uma informação em relação a esse questionamento que você fez agora.
é que na experiência profissional, a banca detectou muitos candidatos, muitos, não foram poucos, são muitos candidatos que colocaram a experiência profissional, mas não colocaram a identificação da carteira profissional. Entendeu? Outro e problema. Isso é uma das exigências do edital. Você colocar a sua experiência profissional em carteira, mas você tem que se identificar com a sua foto dentro desses documentos. E muitos candidatos não fizeram isso. Ou seja, está no edital, é uma exigência do edital e os candidatos não cumpriram o que o edital pediu. E se ele deixou de cumprir, por exemplo, alguma documentação do edital, a nota ela era zerada automaticamente? Se não cumpriu, sim. Não total. Não total. Naquele ponto específico. Tá certo? Entendi. Naquele ponto específico. Não zerado do todo. Se ele foi zerado todo, porque na experiência profissional ele não obteve ponto nenhum e na outra experiência não teve também pontuação. Agora, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele colocou o seguinte, mas tem gente que fez para o cargo no qual está exercendo hoje na prefeitura e não ficou dentro das vagas, mesmo com a declaração do chefe do setor da prefeitura. A experiência não é essencial para a comprovação acompanhada do documento do chefe do setor, né, já que a pessoa está na ativa, né, e a pessoa fez de gari e colocou a documentação correta e com experiência e estando na ativa na própria prefeitura. E a prefeitura não assina a carteira. E aí, como é que fica isso? Eu posso fazer uma colocação aqui. Alguns documentos de experiência, praticamente todos os documentos de experiência, ele está indexado ao tempo de experiência. Muitas vezes a pessoa colocou que exerceu aquela função no período, vou dizer, de 4 meses. Então, não é pontuável, não se pontua. Para ele pontuar, ele tem que apresentar um documento onde a experiência dele seja cada 6 meses, aí é que ele recebe a pontuação. Então, se, por exemplo, ele apresentou um documento que trabalhou 8 meses, ele recebe a pontuação de 6 meses, porque são 6 meses completos, está dizendo lá o edital. A cada 6 meses completos, ele é pontuado por X pontos. Então, provavelmente, essas pessoas podem até ter apresentado um documento que trabalhou lá, mas provavelmente não satisfez aquele documento em relação à pontuação, o tempo de serviço que permaneceu lá. Né? Mas essas pessoas, se estiverem se sentindo lesadas ou prejudicadas, podem entrar com recurso. E isso aí se vai olhar. E se o documento dele for contemplado, ele será, evidentemente, pontuado naquela situação. Né? O Cleito... ocorre também, Marcos, essa coisa. Certo. É que muitos documentos de experiência não vinham com o tempo satisfatório para a pontuação. Tá certo? Era 3 meses, 4 meses e assim por diante. Né? Outros era aquela, como disse o professor Erivan, era a carteira profissional sem aquela parte identificável. Você não sabia se aquela carteira pertencia àquele cidadão ou a outro. Tá? Então, não pode receber pontuação. Tá? Cleito quer fazer um esclarecimento? Sim, eu quero trazer 2 informações importantes, baseado nessa última pergunta que você fez, Marcos, que é o seguinte: em relação à carteira de trabalho, a questão de ter que apresentar, além da parte dos contratos de trabalho, ter que apresentar a parte de identificação, é para quem foi comprovar experiência profissional através da carteira de trabalho. Na pergunta que você fez, o candidato, a candidata, alega que trabalha na prefeitura. Quem trabalha em prefeitura, em órgão público, não vai ter a carteira assinada, né? Salvo se for terceirizado. Vai ter uma portaria de nomeação e tudo mais. Então, algumas pessoas confundiram achando, eu não tenho profissão na carteira, experiência na carteira profissional, não tem problema. Essa questão de apresentar a carteira profissional é para quem queria comprovar a experiência profissional através da carteira de trabalho. Mas a gente sabe que existem outras formas de comprovar a experiência, como, por exemplo, contrato de prestação de serviço, como, por exemplo, portaria de nomeação, ou então uma declaração do chefe de recursos humanos dizendo que fulano trabalha exercendo tal função, junto à prefeitura tal, de tal tempo até os dias atuais, então trabalhou de tal tempo a tal tempo. Isso não é um problema, não. A experiência profissional ela poderia ser comprovada por diversas formas.
Uma delas, que é provavelmente a principal, é a carteira de trabalho, mas não só por ela. E outro ponto que é importante aclarar é que algumas pessoas, alguns candidatos alegaram que tinham um currículo muito rico, mas a gente mapeou que muitos candidatos apresentaram como documento tão somente o currículo, dizendo que fez curso tal, Não apresentou comprovação. que experiência tal, e não apresentou comprovação nenhuma. E o currículo é um documento declaratório. O candidato diz, a pessoa diz que fez tal curso, que fez tal pós-graduação, que trabalhou em tal local exercendo tal função, mas ele não tem poder de comprovação nenhuma, porque no meu currículo eu escrevo o que eu quero. Lógico que eu posso apresentar meu currículo, mas eu tenho que apresentar a respectiva documentação que comprova tudo aquilo que tem no meu currículo. Eu fiz tal curso, está aqui o certificado. Eu tenho tal pós-graduação, está aqui o diploma. E por aí vai, inclusive em relação à experiência profissional. Então, a gente vai ter casos de pessoas que dizem que eu tenho 30 anos de experiência, eu fiz tais e tais e tais cursos, mas não comprovaram. Lembrando que o universo de avaliação não é a vida do candidato. O universo da avaliação é a documentação que o candidato apresentou na área do candidato. Porque a banca não tem, a banca analisa a partir dos documentos apresentados, não a partir do que o candidato fez na vida toda, porque não tem como ter conhecimento, né? Ou seja, se ele tem 10 cursos, mas só apresentou 2, ele só vão ser avaliados esses 2 que ele apresentou. E cada documento que ele apresentou teria que comprovar de que realmente o documento era real. Sim, sim, sim. Então, uma pergunta aqui do nosso ouvinte: quem está dentro da nota precisa enviar algo sobre recurso contra o resultado preliminar ou não? Não. Se a pessoa... É porque estar dentro da nota não quer dizer que esteja... que não tem equívoco. Por exemplo, a candidata pode ter tirado 30 pontos, mas achar, no entendimento dela, que o correto seria 35. Então, ela tem direito, sim, todos os candidatos, todos, sem exceção, tem direito de interpor recurso. Esse direito é tão amplo, Marcos, que teve candidato que fez a inscrição, pagou, tudo certinho, mas não apresentou documentação alguma, apresentou 0 documento, e mesmo assim já recorreu no primeiro recurso. Não teve problema, era um direito dele, pode recorrer de novo agora. Sendo que se foi apresentado 0 documento, obviamente que a nota seria 0, né? Porque não tinha documento a ser analisado. Mas o direito de recurso é de todos. Se a pessoa pode ser o primeiro colocado, se achou que a nota está aquém da expectativa, aquém do que ele entendia que era correto, pode interpor recurso, sim. Ok, então só para deixar claro, quem tiver qualquer dúvida, quem se sentir no direito de recorrer, o prazo se encerra hoje. Isso se encerra hoje, às 23h59. Basta acessar o site da FUNSERN, vai lá na parte de concursos, ou acessar diretamente a área do candidato, que nessa altura do campeonato os candidatos já sabem o link direto, e interpor recurso. Pode ser por celular, por notebook, pode ser no Lan House, qualquer meio que acesse a área do candidato, é somente texto, não pode apresentar mais documento, então pode ser feito através de qualquer meio que o candidato tenha acesso. Qualquer meio virtual, claro, né? Quais são as próximas etapas do processo seletivo após a fase de hoje do recurso? As datas exatas são as seguintes, Marcos. Hoje, o dia 11 de maio é o último dia de interpor recurso contra o resultado. Dia 13, quinta-feira, já sai o resultado final, o resultado definitivo. E dia 14, esse resultado já é formalmente encaminhado à Prefeitura de Caicó para que já comece o quanto antes, em função da necessidade, as contratações. Então hoje, dia 11, o último dia de recurso, dia 13, quinta-feira, o resultado final, já após a análise desses últimos recursos, e na sexta, dia 14, o envio do resultado final formalmente para a Prefeitura de Caicó iniciar as convocações. Então, com o recurso de hoje, é possível que a lista preliminar sofra alguma alteração ou não, não é isso? É possível, sim. É como o professor Wilde falou, a gente entende que há equívoco, porque a banca é composta por seres humanos e a falibilidade é inerente à condição humana. Então, o recurso é exatamente para que o candidato aponte algum equívoco que passou. Pode passar? Pode. Isso acontece. E aí, nesse caso específico de Caicó, repito, nós tivemos 2 fases recursais, de maneira tal que a gente interpreta isso como 2 filtros, 2 oportunidades de o candidato apontar suposto equívoco que ele entenda,
e para que a gente tenha um resultado mais perfeito possível no resultado final. Mas pode sim ter equívoco, e se tiver equívoco, a gente vai ajustar, e ajustando as notas vão ser alteradas, né, de uma ou outra nota, e lógico que a classificação pode sim ser afetada. Começo por você, Cleiton Protasso, procurador jurídico da FUNSERN. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Não, por nada, é uma honra para a gente que da FUNSERN, é sempre uma satisfação prestar esse tipo de esclarecimento, porque a gente tenta trabalhar sempre com a maior transparência possível para que os candidatos entendam as regras, entendam os seus direitos e entendam que a gente procede todo o processo seletivo, assim como todo concurso, estritamente com base no edital. Então, nós estamos à disposição para qualquer dos esclarecimentos. O edital do concurso, do processo seletivo, o e-mail do concurso consta no edital, e os candidatos podem nos procurar a qualquer momento para esclarecer suas dúvidas. Pode perguntar a mesma coisa 1000 vezes. É melhor que pergunte 1000 vezes do que não pergunte e cometa algum equívoco. Professor Erivan Amaral, gerente de projetos da FUNSERN, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Marcos, eu quero agradecer a oportunidade, tá? Dizer que nós estamos à disposição de vocês, dizer que a FUNSERN tem procurado trabalhar da melhor forma possível, tá certo? E estamos sempre às ordens. Agradecer a presença de professor Wilde, a presença de Dr. Cleiton, e dizer que estamos à disposição de vocês. Professor Wilde Leiros, coordenador do Núcleo de Provas e Processos Seletivos da FUNSERN, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, professor. Obrigado. Digo eu, né, em poder participar. É interessante para a FUNSERN prestar esses esclarecimentos através do seu núcleo de processamento e, mais uma vez, reafirmar o seguinte, que a gente procura trabalhar dentro da maior lisura possível. É prova que nós estamos há 20 anos no mercado e gozamos de um conceito excelente com relação aos nossos processos seletivos. Aqui, mais uma vez, eu digo, somos humanos, cometemos falhas e, por ter essa visão, é que a gente abre tanto espaço para recurso no sentido de minimizar, evidentemente, cada vez mais os equívocos que por hora sejam cometidos de uma parte ou de outra. Tá? Muito obrigado pela participação. Bom dia. Tá aí, nós conversamos aqui no nosso programa